Nesse dia 29 de novembro, completa 10 anos do júri popular do caso Kenifer, uma menina que foi brutalmente assassinada e estuprada aqui em Criciúma. Na época, esse caso teve grande repercussão, não somente aqui no estado de Santa Catarina, mas também a nível nacional. Nós estamos aqui nas promotorias de justiça, no Fórum de Criciúma, converso aqui com os promotores Ricardo Leal e Alex Cruz, que participaram desse julgamento, que teve grande comoção, também muitas pessoas participaram. Nesse ano, em maio, dia 1º de maio, nosso colega João Zanini fez um relembre desse caso que foi brutal, conversando aí com um policial que fez a ocorrência e relembrando também alguns dos principais fatos desse dia. A gente vai relembrar um pouquinho esse caso e já já a gente conversa aqui com os promotores. Dia 1º de maio, sempre um feriado do Dia do Trabalhador, Kenifer Maria de Jesus Guimarães, de apenas 7 anos de idade, foi brutalmente assassinada por um homem, aqui neste exato local, no bairro Vila Floresta 2, no campo de futebol. Ela desapareceu durante ainda a tarde, ela estava brincando na rua, no momento em que desapareceu. A família, desesperada, ligou para o 190 e a Polícia Militar iniciou uma busca incessante pela garota. A noite caiu e as buscas continuavam, só que com mais dificuldade, porque o anoitecer já havia chegado. Foi então que uma guarnição da Polícia Militar, com o apoio, claro, de todos que estavam de serviço naquela tarde, naquela noite, conseguiu localizar ela amarrada na grade, bem nesse campo aqui que nós estamos. Quem encontrou a Kenifer naquele dia foi o hoje sargento, na época soldado, Everaldo da Polícia Militar. Uma viatura veio pelos fundos do campo, só que na época era muito lodo e ela não conseguia passar e ficou até uma metade do caminho com os faróis ligados em direção aos fundos do campo. E as nossas guarnições vieram por esse lado aqui onde está a viatura agora estacionada, E neste momento, com o foco, dos faróis, a gente conseguiu visualizar lá no canto, lá no canto do campo aqui, alguma coisa, era algum vulto, que estava muito distante ainda. A noite era um inverno, e conseguimos localizar a vítima, que estava presa no alambrado, com suas próprias vestes de baixo, enforcada, e com o sapatinho dela do lado, jogado ao lado. Bom, você relembrou um pouquinho desse caso que aconteceu há 11 anos, foi em 2010, dia 1º de maio, e em 2011, então, foi o júri popular que acabou condenando a quase 40 anos de prisão Diego do Nascimento Burim. Na época desse crime, ele tinha 24 anos, na época do júri popular, 25. Converso aqui com o promotor Ricardo Leal. Primeiro, agradeço por conversar conosco, Vocês participaram desse júri popular. O que dá para falar sobre aquele dia também, os pontos mais altos daquele júri, muita comoção popular, Muita gente pedindo por justiça. O que dá para falar sobre esse fato que aconteceu há 10 anos? O primeiro, nem parece que faz 10 anos que aconteceu esse julgamento, que está tão vibrante ainda na memória. E, de fato, foi um crime que causou grande repercussão e, em função disso, houve uma expectativa pelo julgamento. E eu me recordo que no dia, eu e o doutor Alex estávamos na acusação, e a gente via assim, as pessoas como elas estavam interessadas no resultado. O plenário, o tribunal do júri, que geralmente as sessões são feitas com pouquíssimas pessoas assistindo, geralmente são estudantes que participam, que assistem o júri. E naquele dia havia uma participação muito grande da própria sociedade, que lotou as dependências do salão do júri. Nós tínhamos, são 2 andares, o segundo andar também estava ocupado, houve distribuição de senhas. E me recordo que a gente participou dessa sessão com um radiofrequência, que, ao que me recordo, essa sessão foi até transmitida para uma emissora local, o que demonstra o interesse da comunidade no julgamento, na apuração, ver o resultado daquele julgamento em si. Foi um fato brutal, realmente. Nós que temos experiência, muita experiência no júri. Choca até hoje, quando a gente se lembra da cena daquela menina colocada como se fosse um espantalho numa cerca,
que eu fecho os olhos e me recordo daquela cena, o quanto que choca com a brutalidade, a forma como foi realizado, sem que se esqueça também que houve ainda um estupro, né? Que ela teria sido vítima de um estupro e por isso também houve uma condenação pelo crime de estupro, somado ao homicídio, né? Promotor, o que você lembra assim, da reação das pessoas, como você falou, normalmente em júris populares, normalmente o quê? São estudantes do curso de Direito, ou não tem tantas pessoas, né? Claro que esse caso tomou uma repercussão nacional até, então o pessoal naturalmente se interessa por esse tipo de caso, mas como é que você percebeu a reação das pessoas, a atenção das pessoas naquele dia ao julgamento que estava acontecendo? O júri, ele prende atenção, mas o júri é algo que a gente não tem como prever o resultado, certo? São decisões de 7 jurados que podem decidir por óbvio, por uma íntima convicção, seja pela absolvição, seja pela condenação, tá? Mas a expectativa que se gerou é que houvesse uma condenação, mas não implica necessariamente em uma pré-condenação, certo? Então, foi feito muito estudo, muita dedicação, muitas horas analisando o que constava no processo para transmitir ao jurado, certo? E também, por via indireta, transmitir para a sociedade que até então desconhecia os detalhes daquele julgamento, daquela investigação, do que constava no processo. Então a gente percebia que quando a gente falava, as pessoas mantinham a atenção, certo? E um exemplo que a gente vê nos julgamentos é quando concordam com a cabeça ou faz um gesto, um movimento de discordância, mas enquanto nós falávamos, via que estava prendendo a atenção da assistência, né, das pessoas que estavam ali, entendendo, ou ao menos tentando entender o que tinha acontecido e por que o réu estava sendo submetido àquele julgamento. Isso chamou muita atenção, a forma como a sociedade se portou, se comportou, né, durante os debates e prestando atenção no que nós estávamos falando. Realmente foi um caso muito marcante, né? Por mais aí que já se passou 11 anos, como o promotor Ricardo falou, parece que faz pouco tempo, mas foi lá em 2010, esse julgamento hoje, então, completa nesse dia 29, 10 anos de júri popular. Agradeço ao promotor Ricardo Leal por conversar com a gente. Converso aqui também com o promotor Alex Cruz. Eu vou pedir para vocês inverterem aqui a posição rapidinho para a gente conversar também. O promotor Alex Cruz também participou, né? Então, como foi falado, como é que o senhor lembra assim, de como estava a família da vítima, como que foi a reação a tudo que estava acontecendo naquele dia? Olha, foi um júri que envolveu um fato de uma grande comoção social, não só da família da vítima, né? Aliás, pessoas muito humildes, pessoas que às vezes até talvez não tivesse a completa compreensão da gravidade daquele fato. Eu confesso que eu já fiz centenas de júris na minha vida como promotor, e eu não tenho a mínima dúvida de dizer que esse foi o caso mais brutal no qual eu trabalhei como promotor de júri, né? Foi o assassinato, foi o estupro, sequenciado pelo assassinato e depois ainda pelo vilipêndio do cadáver de uma menina de 7 anos de idade, indefesa, né, que foi atraída pelo criminoso, até porque ele conhecia previamente a menina, era daquelas imediações, foi atraída e, num determinado local mais ermo, submetida a uma violência sexual muito grave, depois morta e pendurada numa cerca, como diz o Ricardo, como se fosse um espantalho ali, o cadáverzinho da menina, né, vilipendiado dessa forma. A gente nunca fica feliz com as circunstâncias de um júri, porque a gente sempre sabe que para estar ali no júri alguém teve que pagar com a sua própria vida. Mas, por outro lado, a gente acaba tendo uma sensação de dever cumprido, neste caso particularmente, porque se conseguiu, dentro daquilo que permite a nossa lei, fazermos ou contribuirmos para uma decisão justa por parte do corpo de jurados, né? Já são, como diz o Ricardo, já são 10 anos do júri, parece que foi ontem, porque aquelas imagens daquele corpinho de criança pequena, de 7 anos de idade, pendurado numa cerca,
aquilo é algo que ainda hoje, quando eu lembro daquelas fotografias, aquilo meio que me assombra. Porque realmente foi uma das coisas mais tristes que eu tive a oportunidade de ver na minha vida, alguém ter a frieza de cometer uma brutalidade dessas contra uma criança indefesa. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi contribuir de alguma maneira para que se pudesse dar uma decisão de acordo com a nossa lei, uma decisão justa, né? Embora a gente saiba que a nossa lei também é extremamente branda, frágil, e que muitas vezes não responde àquilo que realmente deveria ser uma condenação. Eu não tenho a mínima dúvida que se fosse em alguns outros países do mundo, um caso como esse seria caso para a pena de morte de quem praticou o crime. No Brasil nós não temos a pena de morte e tivemos nesse caso uma condenação aí de 38 anos, quase 40 anos, e que se sabe que cumpre também uma parte, porque a outra parte, a lei de execução penal, acaba sendo muito benéfica, né, muito vantajosa para quem comete crime no Brasil, e não vai ser diferente nesse caso. Promotor, como o senhor falou, né, por mais que tenha esse senso de justiça, né, a vida da menina Kenifer, obviamente, para os familiares, até para a sociedade que acompanhou esse caso, não vai voltar, então por mais que o tempo passe, fica aquela sensação de injustiça, mas lá você percebeu da comunidade, das pessoas que participaram, da família, ficou esse sentimento de que de alguma forma a justiça foi feita? Como que vocês perceberam logo no final do júri? Não, penso que sim, né? Não tenho dúvidas disso, que a sociedade, acredito que tenha ficado extremamente satisfeita com o trabalho que o Dr. Ricardo fez, que eu fiz em plenário, que nós fizemos em conjunto, e sobretudo com o resultado que alcançamos, como eu disse, dentro da nossa lei, daquilo que a nossa lei permite em termos de condenação, se conseguiu algo, se não o máximo, muito próximo do máximo. Então, realmente, o resultado foi um resultado que satisfez as pessoas de uma maneira geral, e muitas vezes, até hoje, eu, pelo menos, quando me encontram pela rua e algumas pessoas lembram desse caso, ainda comentam comigo sobre o trabalho desenvolvido e sobre tudo que delineamos naquele julgamento. Mérito também da Polícia Civil, que fez um trabalho extremamente bem feito na apuração inicial do caso, da autoria, da busca, né? Enfim, de todos aqueles que se envolveram nessa atividade investigatória e depois nessa atividade processual. Bom, o Diego Burim, na época com 25 anos, foi condenado a 38 anos de prisão. Hoje ele se encontra em qual penitenciária? Hoje ele ainda cumpre a pena dele, ainda em regime fechado, na penitenciária estadual de Curitibanos, aqui na Serra Catarinense. Então tá certo, obrigada, promotores Alex Cruz e também Ricardo Leal, gentilmente conversando conosco aqui nas Promotorias de Justiça de Criciúma, relembrando esses 10 anos do júri popular do caso Kenifer, aí um caso que teve grande repercussão aqui no estado de Santa Catarina e também nacionalmente.